Bom dia, estamos agora na redação do jornal Estafeta, recebendo as representantes da AMA aqui do município de Veranópolis. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Então vamos receber a Beth e a Jaque, que são as voluntárias e são representantes da AMA, para tirar algumas dúvidas aqui para as pessoas do nosso município. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, o que é a AMA? Bom, a ONG já foi fundada em 2017, vai fazer praticamente 8 anos, né, com o intuito de promover ações voltadas ao meio ambiente. Então, o próprio nome, né, AMA, Agentes Multiplicadores do Meio Ambiente, ele resgata essa parte de meio ambiente voltado para... O projeto inicial que a gente teve foi lá em 2017, 18, 19, a parte das escolas, educação ambiental, o que é muito importante, né, pegar as crianças e reproduzir esse efeito, né, de que tem que cultivar o meio ambiente através de pequenas ações, que foi a questão dos resíduos sólidos, que a gente promoveu essa campanha naquela época. Com isso, foi decorrência, né, dessa campanha que foi criado os ecopontos, né, que em seguida a gente vai falar mais sobre eles. Depois, em 2021, né, já que nós então nos voltamos um pouco mais para as nascentes, né, o cultivo, a parte de reflorestamento, né, das nascentes, para também pensar na água, né, que é o que move o mundo e o que nós precisamos cultivar e manter na nossa cidade. Só complementando, Beth, eu faço parte há menos tempo, a Beth já desde o início, né? Mas me parece que o tema sustentabilidade ele é extremamente amplo e é transversal, né? Ele passa por e perpassa por praticamente tudo que a gente faz, né, na vida e na nossa cidade. Então, as gurias lá no início, né, viram essa necessidade da educação ambiental e depois os projetos foram se ampliando. E a gente vê a necessidade de se ter uma ampliação desses focos, mas a ONG tem pernas curtas, né? Tanto em quantidade de voluntários quanto em verba. Então, isso limita muito a nossa atuação. Mas eu entrei na ONG, isso eu gosto de falar, por causa desse projeto da Minha Água, Minha Vida, que é a proteção de nascentes. Porque se a gente não tiver uma água limpa e conservada, a gente cada vez mais vai ter dificuldade com ela, e Veranópolis passou por muitos anos de seca e dificuldade de abastecimento do Retiro. E se a gente não cuidar do que cai lá dentro do Retiro, né, o que a gente vai estar ingerindo e tomando, né? Então, a ONG fez esse projeto e continua, né, captando nascentes e tentando proteger essas nascentes, reflorestando ao redor, né, então plantando árvores, cercando e fazendo com que a fauna volte àquele local para que a gente tenha uma água de qualidade. Então, esse acho que é a menina, né, dos olhos da ONG, mas também esse foco na reciclagem, que é, acho que caindo de maduro um assunto, Sim. né, Uhum. hoje em dia, e a gente ainda gatinha nesse sentido, né? Que nem a Beth comentou das nossas crianças, né, ensinando elas, porque é o nosso futuro, né? Na FEMAÇã tinha um stand de vocês, né, que era bem focado para o ensinamento, né, para as pessoas, para as crianças também, né? Isso. Na verdade, esse projeto das escolas, que iniciou, foi o nosso início, assim, né? Ele é muito motivador, porque as crianças são muito engajadas, né? As crianças, assim, elas levam para casa e cobram dos pais. Porque, né, se tem que ser feito dessa forma, né? A gente pensa assim que a reciclagem é o mínimo que as pessoas podem fazer. Se você pensar que a gente gera, em média, né, a gente tem essas estatísticas que mudam toda hora, mas enfim, é em torno de 1 quilo de resíduo por dia, por pessoa. Então você imagina no planeta todo,
quanto resíduo é gerado. Então, a reciclagem é o mínimo, né? A gente pensa assim que as pessoas podem fazer qualquer uma na sua casa para ajudar o planeta, né? Então, com isso veio a criação dos ecopontos, que é um local assim seguro, vamos dizer, para fazer o seu descarte, né? Falando, o que são ecopontos? Explicando assim numa palavra assim, tipo, o que são os ecopontos? Sim, então, a gente, na época, criou nas escolas, cada escola da cidade, foi durante 1 ou 2 anos esse projeto, e cada escola era um ecoponto, né? Um local onde a gente criou uma premiação para incentivar a todas as crianças levarem os seus resíduos limpos, né? Isso a gente é uma tecla que a gente bate muito, né? Como eu devo descartar, né? Aquela caixinha de leite. Tem que dar uma lavadinha, tem que tirar, né? Nem que seja com a água da pia, não precisa usar água limpa para limpar o resíduo, né? Você bota ali na louça que está lavando, enxágua, bota secar e descarta. Que aí você vai ter 100% de aproveitamento na reciclagem. Então, as crianças eram motivadas a isso. E esse resíduo era levado nas escolas, né? Pelas crianças, e conforme a quantidade, a escola recebia premiação, né? Então, teve uma época que a gente premiou até cada 3 meses, depois foi anual, enfim, foi um incentivo. É um incentivo. Só que quando isso terminou, surgiu muitas escolas continuaram a campanha por conta própria e vendem esse resíduo e revertem em dinheiro para a escola. E a gente resolveu, foi solicitado assim para a população, pela população, que tivessem pontos específicos, né, para poder coletar esse material. Então, a gente desenvolveu um projeto, conseguiu patrocinadores, foi criando em etapas, né? Foi o primeiro, depois o segundo, o terceiro, e hoje são 4 pontos de ecoponto, né? E ele era separado tinha vidro e tinha material reciclado na época, né? E aí as cooperativas, na época tinha uma associação no início, né? Depois, agora, hoje tem a cooperativa. Isso. Que faz a coleta, né? E, claro, a cidade também tem o projeto de reciclagem, tem as lixeiras separadas em vários pontos, né? Então, é um incentivo. Mas ainda, que nem a Jaque falou, né? Tem muito para ser feito, né? Mas, assim, as pessoas que gostam, que fazem certinho isso, às vezes têm medo de colocar na rua o resíduo. Então, levam para os ecopontos, que é, digamos assim, seguro, garantido, que ninguém vai lá mexer e tal, para poder ir para o destino correto. E um ecoponto, né? Esse nome parece uma coisa tão sofisticada, né? Ecoponto, mas na realidade é um lugar que se estabelece, né, para as pessoas que querem que o material seja reciclado e tenha um destino correto. Né? Colocar. E que se tenha a regularidade do recolhimento neste local, né? Já que a gente tem 4 pontos, então, na cidade. Onde eles estão instalados? Bem, o primeiro está localizado na prefeitura, antes ficava na parte frontal dela, e agora com a obra foi para a lateral, então se as pessoas procurarem vão ver, né, esse local. Outro aqui na Praça 15, bem próximo, aqui na próxima quadra, perto da pracinha, né? O outro na Escola Regina Celi, e aquele daí não tem o ponto para o vidro, em função da escola, né, e das crianças, etc. E o outro no pórtico, lá em cima, perto da Frutimar. Então, todos eles têm o ponto para coleta de plástico, papel, e ao lado, né, a coleta do vidro. Exceto do Regina Celi. Isso, que não... E aí a gente colocou que nós temos 4 ecopontos de vidro, que foi feito posteriormente, agora foi feito ano passado, na verdade. E então nós colocamos um na Palugana, que a nossa ideia também é depois fazer um ecoponto, mas estamos em busca de recicláveis, né, de patrocinadores daí também para desenvolver um projeto para lá. Especificando um pouco mais, o que deve ser colocado nos ecopontos? Então, agora eles são separados, tem 2. Existe um que está escrito lá vidro, né? Então, ele é inclusive de fácil acesso, porque o vidro é pesado, né? A pessoa vai lá, não vai descartar uma garrafa, a pessoa vai descartar uma caixa, uma sacola. Até a gente sempre sugere que não descarte
vidro individual, né? Que descarte ou numa sacola ou numa caixa. Então, vai ali e coloca dentro do ecoponto. Se o vidro estiver quebrado, a gente também sugere que ele seja embalado, né? Você não vai lá com os cacos de vidro e larga lá dentro, né? Ele tem que ser embalado. E o outro ecoponto, que é o mais antigo, que já existia, que era para vidro e era para recicláveis, a gente agora reformou eles, inclusive na semana passada terminou essa reforma, falta ainda adesivar, ele ficou só para recicláveis. O que são recicláveis? Tudo que você imagina que possa ser reciclado. Então, plástico, papel, né, papelão, cadernos, livros, essas coisas, e alumínio ou metal, né? Mas também aquela caixa, por exemplo, vamos citar um exemplo, tem a latinha de refrigerante, de cerveja, enfim, tem as latinhas de atum, né? Essas coisas, né? Mas limpas, isso que a gente fala, né? O que vai ser descartado tem que ser limpo, senão você corre o risco de contaminar o que está ali dentro. E essa remodelação, né, dos ecopontos, de separar o vidro, foi um pedido da Coperciclo, que é a cooperativa que trabalha aqui no município atualmente com reciclagem de material. Porque antes elas ficavam as garrafas dentro dos ecopontos ou ao redor. Então ficava bastante perigoso. Então a Beth fez esse projeto, né, do ponto do vidro, junto com eles, né, pensando de uma melhor forma. Porque o vidro ele é um problemaço. Ele tem pouco valor para ser vendido, né, para quem trabalha com o vidro. Ele é perigoso, porque pode quebrar, etc., né? E ele é muito pesado. Então, comparando com outros materiais, e quem trabalha com recicláveis, o vidro geralmente ninguém dá bola, ninguém olha. E vidro é um dos poucos materiais que, se tu tiver 1 quilo de vidro, ele vai ser reciclado e virará mais 1 quilo de vidro. Não é como outros, que não tem essa correlação, né? E a Coperciclo conseguiu fazer um trabalho bem importante de vender as garrafas já inteiras, não quebradas. E isso trouxe um valor agregado para eles. Então, o que a gente pede para quem está nos ouvindo e quem também não está nos ouvindo, mas também possa falar para os seus, né, que o ecoponto do vidro ele tem que ser reforçado, isso que a Beth falou, tem que estar embalado. Eu estava tão triste, eu moro próximo à prefeitura, e estava cheio de garrafas até em cima, soltas lá dentro. O pessoal foi jogando, pensando, sei lá, que aquilo ia ser removido o ecoponto inteiro. E aquilo é impossível, né? Então, agora que a Coperciclo voltou a coletar os ecopontos, eles foram lá, esvaziaram tudo, né? E agora ele está correto. Então, a gente precisa descartar vidro ou qualquer outro material dentro de algum outro recipiente, para ficar fácil e mais seguro para quem vai manusear aquilo. E isso que a Beth falou, de o vidro quebrado ser embalado e estar escrito também, vidro quebrado ou cuidado, porque a gente tem relatos do pessoal da própria RN Freitas que recolhe o lixo, ou do pessoal da Coperciclo ou da associação, de terem ferimentos graves, sérios, por não estar. Às vezes é um vidro que sai para fora da sacola e etc., né? E o pessoal da Coperciclo, que faz a coleta dos recicláveis daí no ecoponto, também pede para a gente reforçar que esses ecopontos não são feitos para descartar baterias, seja ela de qual for, pilha, bateria de um eletrodoméstico, qualquer coisa do gênero, né? Lâmpadas. E a lâmpada tem que ser levada para o local onde você comprou. Essa pessoa é que tem que devolver ou reciclar ou dar um jeito para a empresa. Então, lâmpadas é outro material que tem vidro, tem produtos tóxicos, é muito difícil de manusear. Principalmente a fluorescente. Isso, principalmente a fluorescente, que a gente ainda tem bastante. Então,
descartar o material corretamente, como a Beth disse, limpo, seco e embalado, essa é a chave de ouro de todo o processo. Então, quem pode fazer isso, e todo mundo pode, seja rico, seja pobre, tenha condições ou não tenha, é só botar as coisas dentro de uma sacolinha, quando ela está cheia, levar para um local, um ecoponto, um container, né, de reciclável. Então, esses principais, como pilhas, baterias e lâmpadas, proibido de colocar no ecopontos. Tem algum princípio a mais do que eles são perigosos para colocar ali, né? Eles contaminam, né, o meio ambiente. Então, as pilhas, por exemplo, existem locais específicos que recolhem. Por exemplo, eu sei que o Sicredi, se você entrar ali no autoatendimento do Banco Sicredi, eles têm um local para pilhas. Deve ter outros lugares, a Viva Farma, a Unimed uma vez recolhia também. Enfim, as pessoas têm que se informar. A gente até pode passar depois para você certinhos esses pontos de coleta, né? Então, e a própria prefeitura, quando destina também daí as outras baterias maiores, linha eletrodomésticos, essas coisas, tem os dias que a prefeitura disponibiliza um caminhão para fazer essas coletas. E as lâmpadas, a gente sempre sugere que faz parte da logística reversa, né? Que você tem que devolver aonde você comprou, né? Onde você vai comprar uma lâmpada nova, você leva a velha para descartar. E as pilhas, elas têm ácido, né? E aquele invólucro da pilha, ele no ambiente, até em casa, quando a gente tem, às vezes, uma pilha guardada, ela umidifica e ela estoura. Então, aquilo vai, mesmo sendo um pouquinho, ela vai contaminar o meio ambiente. As baterias têm lítio, que é uma coisa ultra tóxica, né? Então, quem vai manusear isso para reciclar vai ter que ter um cuidado, né, muito maior. Então, ela tem que ir para o local correto para não ficar no meio ambiente. As pessoas dizem, mas se desmancha na natureza. Algumas coisas se desmancham, mas vão estar lá no solo contaminando. E vai chover e essa substância vai ser carregada para a água que tu vai tomar e para os alimentos que tu vai comer. Então, é uma coisa séria. Parece ser inócuo, mas as pessoas têm que pensar nisso, que isso tudo volta para nós, né? Essa é uma das coisas mais importantes, né? Por isso que é importante separar e destinar da forma correta os resíduos, né? Por que os ecopontos estavam sempre com bastante material? Esse foi um problema que aconteceu o ano passado, porque quem recolhia sempre, depois de que começou a cooperativa a funcionar, era a própria cooperativa. E ela teve alguns problemas financeiros, devolveu um carro que tinha sido doado a ela pelo conselho, né? E aí eles não tinham mais como fazer a coleta. Aí foi conversado com a Secretaria do Meio Ambiente e a RN Freitas, que é quem coleta o material aqui em Veranópolis, começou a fazer. Mas só que levava uma parte só do material para a cooperativa, etc. Então foi um problemaço isso. Enfim, virou o ano, agora a cooperativa então retornou a fazer as coletas e a gente espera que o trabalho, né, continue e permaneça, né, adequado. Então confiem e coloquem o seu material reciclável nos ecopontos. Então, quem recolhe hoje o material nos ecopontos é a cooperativa. Isso. E após daí eles fazem o descarte correto. Isso. A cooperativa, são vários funcionários, né? Várias pessoas que trabalham lá. Eles têm a sede hoje aqui em Vila Azul, né? Passando ali. E eles têm uma equipe que faz toda a triagem, a seleção de todo o material que chega lá e a destinação correta. Eles têm os fornecedores para quem eles vendem esse material e é o sustento das famílias deles, né? Então, é muito importante também, eles vivem disso, né? É uma renda dos resíduos, né, do lixo, vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito importante a gente dar esse destino correto para os resíduos, né, e cada vez mais que a população, o que não reaproveite, né, porque hoje em dia também tem muito a questão do reaproveitamento, né, de latas, garrafas plásticas, artesanato, né, tem uma série de questões que é possível também reaproveitar, né.
E o que não se reaproveita, então, destinar corretamente, que a cooperativa faz esse trabalho, vivem disso, né? E cabe a nós incentivar. A cooperativa ela tem um galpão, lá um galpão grande, assim, né? Então todo o material que é recolhido, eles mesmos, ou quem leva lá, porque se pode levar lá. Se pode levar lá, né? Então, o que, que eles fazem? Tem uma esteira, abre a sacolinha, né? E aí tem o pessoal que faz a seleção, a triagem. Então, plástico vai para esse latão, plástico branco, tipo plástico duro para outro, papel para outro, e assim vai indo. Depois que esse latão, vamos dizer, está cheio, ele vai para um lugar que se chama uma prensa. Então, ela aperta, né? E aí eles fazem fardos, né, na maioria dos materiais que é possível. E quando tem um volume lá, eles chamam um caminhão de alguma empresa que vai levar para o local onde vai ser corretamente descartado. Descartado não, reutilizado. Só que acho que aqui a gente toca no primeiro ponto que é importante, do mantra da sustentabilidade, que a primeira coisa não é reciclar. A primeira coisa é pensar se eu tenho que comprar aquela coisa, né? Porque a gente é muito consumista e a gente compra muita coisa desnecessária. A segunda coisa é recusar. Às vezes eu preciso comprar aquilo, mas se ele está embalado numa bandejinha de isopor com um filme por cima, que não tem reciclabilidade, aquele filme, né? E nem a bandejinha, quase. Então, a segunda coisa é recusar. Eu preciso comprar, mas aqui está desse jeito e do outro não tem o plástico e a bandejinha. Então, dá prioridade para aquele outro, né? A terceira é reutilizar. Então, eu tive que comprar a bandejinha ou uma coisa plástica, mas então eu não vou botar para reciclar. Eu vou lavar e tentar utilizar para uma outra coisa dentro da minha casa, né? E se eu não conseguir daí reutilizar, o quebrou, etc., aí então ir para a reciclagem, né? Então, a reciclagem teria que ser a última ponta dessa cadeia. A gente tem que pensar no quanto eu preciso comprar esta roupa, né? Que é outro problema, tecido, tu não tem como reciclar, né? Então, a gente tem que pensar nas coisas que a gente faz. Eu preciso da colherinha quando eu vou tomar um sorvete. Eu não vou usar a colherinha, então não quero. Eu preciso usar o canudinho para tomar um refri num copo. Um exemplo muito bacana também que eu adotei, a gente também, depois que começou com a ONG, tu começa a ter outras visões, né? E, às vezes, por comodidade, por exemplo, dona de casa, né, vai fazer as compras, vai comprar um sabão líquido, né? Então, tem aquelas embalagens grandes, bonitas, com tampa de acrílico, plástico e tal. Mas aí não é suficiente para o mês, tem que comprar 2. Mas aí tem o refil, né? E o refil é mais barato, mas ele dá trabalho. Você tem que abrir o refil, você tem que abastecer dentro, né? Mas você economiza uma embalagem daquela plástica, que é um trambolho, vamos dizer assim, né? Na hora de descartar. Então, lá na minha casa, eu adotei a questão do refil, né? A gente procura abastecer, né? Tem muita coisa que você abastece, o café, tudo tem refil, a maioria das coisas, né, que requer essas embalagens. Então, isso é uma coisa também, né? Vamos pensar. A gente já está economizando, porque o refil é mais barato, e também você está acumulando menos resíduo para descartar, né? E são dicas que não tem um esforço, assim dizer, um máximo de esforço para a pessoa aprender a fazer o descarte correto, né? Exato. É a consciência, né, de cada um. A gente sempre fala da ONG que as pessoas dizem, vou botar fora, vou botar no lixo, né? O fora. Onde é que é o fora? Né? Fica no planeta. O planeta é todo dentro, não existe o fora. Então, né, quantas pessoas colocam coisas fora, né? Então, ou vai para reciclagem, ou reaproveita. Mas o que não reaproveita está entupindo alguns aterros por aí que volta e meia também estão cheios e tem que ser mudados de local, né? A gente teve esse ano que passou a enchente, né? Quanto resíduo a gente viu nessas cidades que tiveram problemas de alagamento. Isso foi tudo descartado, porque realmente não tinha, muita coisa não tinha, né, como reciclar. Mas, pensando nisso, o fora ele vai para algum lugar. Não existe, né? Esses dias eu achei muito interessante, me apareceu um vídeo no Instagram
de um pessoal, acho que era de uma ONG também, deviam estar catando lixo, etc. Mas era assim, tipo, num lugar bem ermo, perto de um rio. Então as coisas deviam chegar e parar lá. E eles estavam coletando. E aí ele pegou vários frascos assim que estavam inteiraços. Um de maionese, uma garrafinha, várias coisas que dava ainda para enxergar a data de validade. E aí, tipo, um era abril de 1989, por exemplo. Então, isso, mais de 30 anos. As pessoas dizem, mas vai se decompor. Não vai. Não existe bactéria que come plástico. E se ele vai desaparecendo, não é porque ele foi decomposto, não é porque ele desapareceu, é porque ele vai se fragmentando e vai virando microplástico. Então, agora, cientistas já provaram que a gente tem microplástico dentro do nosso corpo. Isso é cancerígeno. Isso traz malefícios para as pessoas. Então, vejam, e estava o pote estava inteiro. Eu fiquei assim, abismada com a tampa, ele estava enroscadinho, assim, e estava gravado lá. Então, imaginem quanto plástico existe no mundo e que está lá ainda, inteiro, poluindo, né, sendo degradado em micropartículas e que a gente está ainda tendo contato com ele. E isso que a Beth falou dos aterros sanitários é outro problemaço, né? Porque quando a RN Freitas, o caminhão passa e recolhe as sacolas, para a gente parece que desapareceu, né? Mas ele não desapareceu, ele está ali ainda, né, o material. O que pode ser reciclável, ele tem que ir para ser reciclado. E a gente, na realidade, teria que só mandar embora, seria talvez o lixo orgânico. Mas quem tem casa, por exemplo, poderia fazer uma composteira desse lixo orgânico em casa, né? Botar as cascas, os restos de comida, cuidar daquele local, que tu vai ter uma terra boa para tuas plantas. Muita gente dizia lá na FEMAÇã que tu falou, a gente mostrava as composteiras de apartamento, etc. Mas eu não tenho plantas. Não interessa. Tu faz a compostagem, joga nos canteiros da rua, dá para os vizinhos, né? Tu vai estar fazendo duas coisas maravilhosas, né? Transformando o teu material orgânico e ainda fazendo uma boa ação para os vizinhos, né? Porque o lixo a gente paga caríssimo para ele fazer todo esse passeio até São Leopoldo agora é o aterro. E esses aterros eles têm um prazo de vida também, porque tu vai jogando coisa, chega um tempo que ele está, né, transbordando. Aquele de Minas do Leão era para ter durado 30 anos, que era para onde ia. Ele não durou nem 20. Imagina a quantidade, né, de material. Então, se a gente conseguisse reciclar mais e também fazer adubo desse material orgânico, a quantidade... Tem coisas que teriam que ir para o aterro, porque são rejeitos, a gente não consegue. Mas imaginem só o volume e quanto menos a gente poderia pagar, né, de taxa de lixo e de poluição para o planeta, né? As pessoas têm que pensar assim, eu pretendo viver mais uns 50 anos, né? E que mundo a gente vai deixar também para as crianças, para quem está vindo e para quem vai ficar aqui, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Qual que é a melhor opção para as pessoas utilizarem o ecoponto hoje, deixando um aviso para elas, para usufruírem desse espaço que tem? Então, a primeira coisa importante é tornar isso um hábito em casa, né? Se não tem duas lixeiras, uma para orgânico e uma para o reciclável, pega uma sacolinha, pendura em algum lugar e combina com a família, ó. A partir de hoje, todo plástico, todo papel, toda lata, latinha, tudo que a gente tiver, a gente vai botar aqui. E quando aquela sacolinha está cheia, vai ser amarrada e levada no ecoponto ou no container do reciclável. Eu acho que esse é o primeiro passo, é tornar isto um hábito, como escovar o dente, né? Eu escovo o dente todo dia. Vai reciclar material também. Tem muita gente que diz, mas eu fazia certo e o caminhão do lixo vem e recolhe tudo junto. Esse é um trabalho e uma luta da ONG já há muito tempo. Mas quando tu tem o hábito, faça a coisa certa. Se alguém que não está fazendo, reclame
e faça com que a coisa aconteça, mas faça dentro da sua casa. Essa, para mim, me parece que é a melhor dica. E depois que vira um hábito, a gente se sente mal se não faz corretamente, né? Eu, às vezes, na pressa até, se você não conseguiu lavar, higienizar alguma embalagem, é melhor descartar no orgânico, né? Então, às vezes, eu me sinto mal, às vezes, se na pressa eu não consegui fazer isso. Mas, assim, 99% do resíduo na minha casa, por exemplo, é reciclado, né? Assim, digamos, separado, o que vai para reciclagem. Eu tenho sítio, eu levo as cascas de frutas, tudo também coloco separado para levar lá. Lá tem composteira, faz essa parte do adubo, né, que é bem importante, e reduz muito o lixo orgânico, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter a sua consciência, pensar, né, nisso que não há fora, né, que é tudo dentro, e que é o mínimo que cada um pode fazer, é dar o destino correto para o seu resíduo. Deixa eu só fazer uma última perguntinha agora para vocês. Vocês comentaram patrocinadores. Isso, a gente tem os ecopontos. A gente está sempre em busca, né? Então, a gente tem os nossos contatos, os nossos amigos, os nossos parceiros, né, de dia a dia. Mas, se alguém se sentir, né, tocado por esta reportagem, por esta causa, que nos procure, né? A gente vai passar os contatos para vocês também colocarem. A gente vai deixar na legendinha do vídeo. Eu acho bem importante. A gente vive de patrocínios. A gente tem vários parceiros muito bons. Eu não vou citar aqui, porque não vou deixar ninguém importante de fora, né? Mas quem passar pelos ecopontos vai ver, né, que ali a gente expõe, né, esses patrocinadores. E, claro, os patrocinadores maiores, que eu vou te dizer que nos bancaram ecopontos inteiros, foi o Banco Sicredi, que é um parceiraço, assim. Eles têm um projeto sempre do Fundo Social, que a gente encaminha e nos ajuda muito, a ONG, a parte das nascentes também, eles são muito parceiros. A do Bari também, né, tu vê que são voltados, né, que também teve o outro ecoponto, e os demais foram os patrocinadores que a gente juntou, né, e fez também com isso, né. A prefeitura, o Conselho do Meio Ambiente também está sempre nos auxiliando, a Jaque é vice do Conselho, né, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e a ONG a gente tem vários biólogos, né, vou citar a nossa vice-presidente, que é a Bruna Treviso, Sense Treviso, e a nossa presidente, que é a Rúbia Freitas, e entre todos os demais membros... É um serviço voluntário, voluntário, né? 100% voluntário. A gente é pela causa, né, digamos assim, e só por isso. A gente, né, doa o nosso tempo e as nossas ações, sempre agregando também. Se alguém se sentir chamado em querer participar, né? A Jaque mesmo não faz muito tempo, entrou faz 2, 3 anos, já. O tempo passa, né? 4 já. A ONG vai fazer 7, meu Deus, o tempo passa. Então, é muito bacana, é uma ação assim, que não nos toma muito tempo, né? Mas a gente procura fazer a nossa parte. Cada um faz o que pode. Isso, o que pode. Não é assim cobrado, né? Cada um faz o que pode. Hoje a gente veio porque nós tínhamos disponibilidade. Então, é assim, a gente vai... É uma equipe, né? Que cada um se encaixa conforme dentro do seu possível, né? Queria agradecer a presença de vocês. Quando vocês precisar, tiver alguma novidade, alguma coisa, podem entrar em contato com o Estafeta. A gente está sempre de portas abertas para receber vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos muito esse espaço, né? Porque o nosso trabalho de divulgação são os canais também da cidade, né? Quem nos abre o espaço. Exato. Muito obrigada a todos que nos acompanham aqui na redação do jornal Estafeta.